Oi pessoal, hoje eu trouxe mais figurinos para poder a gente conversar, ver tipos de tecido diferente, ver possibilidades, montar algumas coisas juntos. E eu trouxe aqui muita coisa legal pra gente ver. Eu vou começar falando hoje de um figurino de Colombina. A gente viu, né, que a Colombina é um personagem que ele saiu da comédia dell'arte na Itália. E esse figurino, ele foi feito para um evento de carnaval e muita coisa foi improvisada. Eu usei o que eu já tinha pronto e outras coisas eu fiz para complementar esse figurino. Eu peguei uma blusinha branca, toda branca, uma blusinha de manga curta. Ela é de fecheclé, toda sentadinha. E eu usei essa blusa com uma saia de tule preta. Vou pegar aqui para vocês darem uma olhadinha, uma saia compridinha. Essa saia aqui, ó, esse tecido é tule. O tecido da blusa branca é um tecido de algodão, como se fosse uma popeline, uma tricoline. E essa aqui é uma saia de tule franzida, bem franzida, que ficava por baixo. A Colombina, ela tem uma característica de usar as cores preto e branca. Então, eu comprei um tecido quadriculado, esse tecido aqui, cortei ele em quadrado. Esse tecido, esse corte aqui que vocês estão vendo, ele ficava em cima da saia. Esse tecido é cetim. O cetim não é dos tecidos mais indicados para figurino. Primeiro que ele é um tecido frágil, ele esgaça com facilidade nas costuras e tem um pouco de brilho. Mas dependendo para onde é a apresentação, para que tipo de produção você vai fazer, pode usar também, até porque nem sempre a gente encontra os desenhos, as cores, do jeito que a gente quer e no tecido que a gente quer. Então foi cortado um quadrado, feito um buraco no meio, e as pontas do quadrado eu comprei pompons. Também é muito característico desse personagem. Isso aqui fica por cima da saia de tule. E para continuar a combinação, eu fiz um menorzinho, como se fosse um pequeno chalezinho bem delicado, e inverti. Na saia as bolas eram brancas e na blusa os pompons são pretos. Coloquei um pequeno viés e dou um laço na frente da blusa. Então fica uma blusa com isso, com a saia, com esse detalhe e esse cinto aqui. Agora esse figurino, ele só fica completo mesmo com toda a maquiagem, com todos os detalhes. Agora a gente vai ver uma outra adaptação que eu fiz de um vestido. Esse aqui era um vestido antigo, vestido preto longo. Ele vai até o chão. E eu fiz uma pequena adaptação para ele se transformar num figurino que lembrasse bem o figurino da Malévola. Fiz essas golas. Olha, isso aqui foi tudo com o que tinha, foi tudo reaproveitado. Tecido preto que eu tinha em casa, tecido diferente do tecido do vestido. Normalmente, dependendo do que é, isso não tem o menor problema. Até porque é criação, é conceito. Usar tecidos diferentes, variar tanto o material quanto a tonalidade, isso depende do conceito que você vai adotar. As mangas também foram adaptadas, foi colocada uma manga sino, para que ele ficasse num estilo de vestido de Malévola, com essa gola. Foi presa à mão, foi cortada e foi colocado uma pequena armação aqui por dentro, um aramezinho, isso tudo no improviso. E também foi feita uma capa. Essa capa, ela foi feita, não tem ligação direta com o figurino da Malévola, mas ela é uma capa que pode ser aproveitada para vários outros tipos de figurino. É um tecido transparente, como se fosse um crepe transparente bem fininho. E eu coloquei vários detalhes
Na verdade, não é nem retalho, é um tecido inteiro que foi cortado como se fosse umas franjas. Aí dá esse ar de retalho por cima do crepe transparente. E quando você coloca a capa, isso fica com um movimento e com uma leveza muito interessante, dependendo de onde você vai usar e para qual situação. E eu, assim, preferi esse tecido que tem uns brilhos aqui, porque isso foi usado também num evento à noite, e dá um ar bem legal, principalmente quando a luz bate. Os tecidos com brilhos não são muito indicados para palco, por causa da iluminação do palco. Isso pode atrapalhar um pouquinho até a plateia. Agora a gente vai ver o figurino de um outro espetáculo chamado A Verdadeira História de Vanfrido Porcalhão. Esse foi um espetáculo infantil. Ele falava sobre um menino que não tinha higiene pessoal, não gostava, achava que isso não tinha o menor problema, não tinha importância. E aí cria-se toda uma situação em torno da história da higiene, da limpeza, do lixo urbano. Então, eram vários personagens. Vamos ver aqui um pouquinho de cada um. Vou começar com vocês aqui com o figurino do Vanfrido. Como eu disse, o Vanfrido era um rapaz, um jovem, um adolescente sem muita higiene. Praticamente nenhuma. Não gostava de tomar banho, não gostava de escovar os dentes. Personagem que lembra um pouquinho o Cascão, né, do Maurício de Souza. Esse aqui é o primeiro figurino do Vanfrido. Era uma camisa velha, desbotada, também surrada, e foram desenhados algumas manchas de brincadeira mesmo. Essas manchas foram desenhadas com tinta marrom, que lembrasse lama, sujeira, mas daquela forma bem desenho animado. Essa era a ideia, de fazer uma coisa que não fosse realista. Essa a blusa, esse é o primeiro figurino. O Vanfrido, ele usa 2 figurinos, mas é um menino dos tempos atuais. Então, usa uma bermuda também com uma corzinha meio de sujeira, um cinza. E isso tudo foi sujo propositalmente. Não é sujo, né? É tinta marrom para fazer essas manchinhas. E o mesmo desenho que tem na blusa, a gente também usou na bermuda. Fez o mesmo desenho aqui. Então, esse é o figurino do Vanfrido. Ele começa assim, o espetáculo. E no final, ele troca de figurino. E é um figurino todo limpinho, cores claras, para mostrar a mudança dele. Um outro personagem que eu adoro é o Capitão Sabão. O Capitão Sabão é o super-herói da história. Ele tem uma roupa de super-herói, né, com base nas pesquisas, como é que são as roupas de super-herói. Super-herói normalmente usa o quê? Usa uma malha bem grudada ao corpo, que é tipo um macacão. Esse aqui é o macacão do Capitão Sabão. Manga comprida, perna comprida, bem justinho e atrás com fecheclé. Ele sobe o pescoço, né? Tem essa gola aqui com o pescoço para ficar todo tampadinho. As cores escolhidas para o Capitão Sabão foi o azul e o amarelo. O azul porque lembra muito a cor da água, do sabão, da limpeza. E o amarelo também é uma cor clara, viva, que também passa essa ideia. Uma bermudinha, uma coisa bem jovial, toda larguinha, por cima desse macacão, que esse macacão é daqueles tecidos de ginástica, como se fosse uma elanca. Ele tem bastante elasticidade para o ator poder se movimentar em cena. A bermuda amarela, uma meia que lembra meia de jogador de futebol, mas é para brincar exatamente com essa ideia de ser atlético, de ser jovem. É o herói da história, né? É ele que ajuda o Vanfrido a mudar de lado, a querer voltar pro mundo da higiene. Ele usa essa meia, uma capa amarela, um óculos de mergulho, óculos de natação mesmo, e um tênis que foi adaptado. A gente pegou um tênis velho, forrou ele todo com essas cores, azul e amarelo, e ele tinha um cinto
Ó, usava luva de borracha, que é luva de cozinha, luva normal, amarela, que a gente usa para lavar louça, e esse cinto, tipo um cinto que a gente chama cinto de utilidade. Esse cinto tem um bolsinho aqui, que ele levava escovão e levava essa esponja de tomar banho dentro penduradinho. Então a brincadeira era sempre essa, com a questão da higiene, da limpeza, o Capitão Sabão. Esse era um musical, tinham também várias musiquinhas para as crianças cantarem junto. Esse era o personagem do Capitão Sabão. Além do Capitão Sabão, existia também a Aninha, que é a mocinha da história, era a menininha toda comportada, limpinha, cheirosinha, que era amiga do Vanfrido e tentava convencer o Vanfrido a ser um menino mais higiênico. A Rosinha, a Aninha, não é Rosinha, ela usava uma roupinha toda rosa, toda delicadinha, em vários tons de rosa, era uma saia bem rodada, era bem uma coisa com cara de boneca. Um lacinho rosa na cabeça, eu não tenho o figurino dela aqui. E também tinham dois personagens engraçadíssimos, que eram os micróbios. Os micróbios, então, como é que a gente vai partir para pensar em personagens como micróbios? Meio difícil, né? Fui pra frente do computador e saí pesquisando vários desenhos de como eram as principais cores, como era a forma, como a gente podia brincar com isso em cena, para poder ficar claro para as crianças, porque era uma peça voltada para um público bem infantil e que ficasse também bem humorada, que é uma peça engraçada, embora o assunto fosse sério. Então criou um macacão bem grande, ele fica parecendo um trapézio de manga comprida com alguns detalhes pendurados. Ele tem uns pompons e fica todo largão, então quando ele se movimenta, fica aquela coisa bem desengonçada. Tinha um adereço de cabeça, uma peruca cheia de retalho, uma faixa e também tinham luvas para complementar essa ideia. Isso aqui é malha, tá, gente? É tecido de malha. A malha também é muito confortável e muitas das vezes ela é ótima para se trabalhar porque adere bem, porque você pode fazer os cortes e fica mais fácil de você adaptar ao corpo. E no outro micróbio, a brincadeira, em vez de ser com esse tipo de pompom, foi usado vários canudos verdes amarrados e fazendo como se fosse um porco-espinho preso na roupa também. Todos os dois micróbios que existiam na produção usavam verdes, de tons diferentes, modelos diferentes. O outro é tipo um vestidão com uma calça comprida e os canudinhos. E esse é como se fosse esse trapézio, bem grandão. As pernas eram grudadas e bem largas, bem soltas, só tinha um elástico no pé para facilitar isso também não subir durante o espetáculo, porque às vezes o figurino sai do lugar, né? E o ator fica tenso com isso, não deixa ele muito confortável. O ator não pode ir para um espetáculo ficar preocupado se o figurino vai cair, vai sair do lugar, e isso não pode acontecer, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Os micróbios, eles eram, como eu posso dizer, funcionários de uma outra personagem que se chama Madame Sujeira. Fui eu que fiz, é uma vilã, que é uma personagem que simboliza o mundo da sujeira. Ela vive num lixão. E a mesma saia que eu mostrei pra vocês do Pierrot, ela foi usada como base pro figurino da Madame Sujeira. Foi divertidíssimo fazer esse personagem, porque ela é uma vilã engraçada, você imagina. E difícil pensar numa roupa que fosse bem econômica e que tivesse todo esse simbolismo. Essa saia foi usada praticamente só como anágua. E aí eu usei um outro tecido. Ele parece um pouco um crepe, mas não é crepe.
E foi colocado vários sacos pendurados. A escolha por guardar saco plástico de mercado e plástico bolha. A saia foi feita como se fossem camadas. Ela tem um tecido roxo, né? Porque foram as cores também, a paleta escolhida para essa vilã. Foi o preto, o roxo, cores escuras. A paleta de cor para o super-herói tá no azul e no amarelo. Os micróbios verde e a mocinha no rosa. É uma peça infantil, então é muito bom usar muitas cores diferentes, porque isso envolve também as crianças e elas identificam com facilidade os diferentes personagens. Essa saia é bem rodada, é uma saia godê. Os sacos plásticos e o plástico bolha foi todo preso com alfinetinhos, daqueles alfinetes tipo de fralda, pequenininhos. E ela ainda tem uma outra parte que vem por cima dela, que essa aqui é a que faz toda a diferença. Olha, isso aqui é um tecido de tela de janela, tela de varanda, aquelas telas que se colocam. Isso aqui realmente era sobra, era lixo e foi reaproveitado para se fazer essa brincadeira. E nessa tela eu prendi vários brinquedos, mamadeira, pente, coisas que foram arrecadadas que iam virar lixo realmente, que já não tinham mais utilidade. Brinquedos de criança, tem dinossauro, tem bichinho de pelúcia, mamadeira velha, pente, saco cheio de tampinhas de garrafa PET, chupeta, tudo que pudesse remeter ao universo infantil. Tem um aviãozinho, tem um urso panda, tem uma boneca, um bebezinho velho aqui sem braço. E as crianças adoram isso, porque, primeiro, isso faz com que elas pensem nos brinquedos, se preocupem com a questão do lixo e torna a personagem, que é uma vilã, não tão pesada. Vocês querem ver como é que fica esse figurino no corpo? Vamos ver? Ah, ainda falta mais uma peça, peraí. Antes da gente ver como é que fica, ainda tem mais uma peça aqui. Que essa peça aqui é um body e foi feita uma brincadeira, uma inspiração na musa Madonna. Ela tem um figurino que lembrou um pouco essa brincadeira e foi isso que a gente fez, que é todo feito com lacre de latinha de refrigerante. De várias cores, a gente juntou e adaptou nesse body aqui com a saia e também tem uma capa. A capa era feita de juta, mas a capa não tá comigo, então não vou poder mostrar pra vocês. Vamos ver como é que fica agora?
espetáculo chamado Salomé. Foi uma adaptação do texto de Oscar Wilde. Esse espetáculo, ele é do século XIX e tem um figurino bem tradicional. Mas a proposta dessa montagem era fazer uma coisa mais contemporânea. Toda a proposta era contemporânea. Toda a marcação, toda a atuação, cenário. E o figurino ele tinha que se adaptar também à proposta do diretor. Foi um trabalho de pesquisa maravilhoso, porque a gente tem que tomar alguma coisa como base. E a escolha foi trazer o figurino desse espetáculo para os tempos mais atuais. Trazer para o século XX, não tão atual, mas já é uma coisa mais contemporânea. Eu me inspirei um pouco na coisa do malandro do Rio de Janeiro. Tentar trazer o espetáculo também para uma coisa mais carioca. Os personagens são muito fortes. São, se eu não me engano, são 5 atores em cena. E o figurino, ele foi todo na paleta de nude para todos os personagens, com algumas variações em vermelho e um nude indo bem pro rosado. Salomé, que é a protagonista da história, usa um vestido de tecido fino, um crepe. É a personagem mais sensual. Então o vestido tem um bonito decote, tem uma fenda na perna e uma leveza, porque é uma personagem virgem ainda. Então isso é importante, passar essa ideia. Mas é um vestido com um modelo mais contemporâneo, mais moderninho. O profeta, né, Yohanan, ele já usa um traje no estilo pijama, só que de tecidos, tecido cru, tecido neutro, um tecido mais de algodão, uma calça estilo calça pijama, uma túnica larga, com alguns detalhes feitos à mão, costurado com linha grossa de bordado, e uma capa enorme, que tem um caimento muito bonito, toda feita de retalhos. Os retalhos também vão muito para esses tons de terra. O personagem Herodes, que é o rei, ele vem como um grande malandro da Lapa. Ele usa uma calça clara, um blazer claro e uma camisa vermelha social. A escolha da camisa vermelha é porque vermelho sempre foi a cor da realeza, é a cor da nobreza. Então, como ele representa um rei, e a peça também fala muito de questões de morte, então o vermelho é uma cor, é uma nuance que está sempre costurando a história. Então o vermelho era necessário aparecer e ele aparece em vários momentos, pontuando vários momentos. Sapato clássico, um sapato marrom, anéis, o Herodes usava alguns anéis. E a outra personagem, a esposa de Herodes, é Herodias. Foi o personagem que eu fiz e a escolha foi para um macacão. Um macacão com pernas retas, largas, um tecido fino, um crepe, que lembre uma roupa elegante para sair à noite, mas ao mesmo tempo também tem um tecido levemente transparente para dar também um pouco de sensualidade ao personagem, porque ela é mãe de Salomé. Então Salomé é uma mulher linda, encantadora, mas a mãe também não pode ficar atrás. Então ela também precisa passar essa ideia, precisa estar com uma postura de rainha e de elegância. Então, como eu comentei, foi tudo pensado, toda a paleta de cor, todo o modelo para cada personagem, para cada personalidade de personagem. O nude foi a cor adotada, né? Foi a paleta escolhida para todos os personagens, com pequenas variações. São vários tons diferentes, tons que não se repetem, e o vermelho estava sempre presente. Esse aqui foi o sapato que a Herodias usou, como ela é esposa do rei. O rei usava uma camisa vermelha, então para manter essa união, essa unidade, Herodias usou um sapato bem alto, moderno, né, de plataforma, com um salto grosso, porque eles estavam representando um outro tempo. A história se passa num tempo,
mas o figurino tem essa liberdade. O figurino representava um tempo diferente do tempo da história real. Junto com o figurinista, o maquiador também foi figura muito importante, fundamental. Ele trabalhou todos os personagens, a gente discutiu o traje que cada um ia usar e a maquiagem que cada um ia usar. Os tons, Salomé, que tinha um vestido rosa bem claro, um nude roseado, foi para uma paleta de cor mais rosa e também usou um pouco de vermelho para simbolizar a sensualidade. Herodias usou um tom um pouco mais forte, indo para um roxo, um vinho, já mais escuro, por ser uma mulher mais velha, a matriarca. Herodes tinha uma sobrancelha diferenciada e também tinha nessa peça um músico que tocava guitarra ao vivo. Esse músico, embora não fosse também ator do elenco, ele era um personagem que participava de todo o processo. Ele estava desde o início e ficava até o final. Então foi pensado um figurino para ele também. Uma coisa confortável, que estivesse dentro da ideia que foi construída, do conceito que foi construído para todos os outros personagens. O músico usava uma calça larga, um elástico na perna, uma blusa branca, toda respingada de vermelho, porque isso também era encontrado nas cadeiras que fazia parte do cenário, e um colete da mesma malha, do mesmo tecido que a calça. Ficava um figurino extremamente confortável, para ele poder passar o tempo todo ali tocando, e não destoava do figurino do restante da equipe. Então, o processo de conceito e criação de figurino é sempre esse, repete os mesmos passos. A gente pesquisa, como foi feito para todos os figurinos que foi mostrado até agora. Depois de uma longa pesquisa, tempo, época, pesquisa tecidos, e aí a gente vai criando, vai vendo o que a gente quer para cada personagem. Escolhe os tecidos, escolhe primeiro a cor, depois os tecidos, e aí vai vendo a personalidade, vai vendo os modelos para cada um. Esse é o processo, é assim que o processo se repete. A gente vai aproveitar e vai ver no outro encontro todo esse processo, desde do pensamento até a execução e a finalização de um figurino. Tá ok? Obrigada, a gente se encontra no próximo.